Existe um mangá que simplesmente superou todas as expectativas em relação à popularidade. Algo que está prestes a superar One Piece no site oficial da Shonen Jump, estando aproximadamente apenas 60 mil visualizações atrás. Muitos faziam meme, o ridicularizavam, mas a verdade é que Kagurabachi até no Japão tá dominando tudo. Inclusive o termo Big Tree ou Golden Trio, que nunca mais renasceu desde Bleach, Naruto e One Piece, agora já foi substituído pelos japoneses, que estão chamando Kagurabachi de Kagura-ba-ichi, Ichi significando ou seja, Kagurabachi está no topo, reinando supremo. Tudo isso com apenas 6 capítulos. Não é à toa que ele foi escolhido como Jump Next Wave, a iniciativa da Shonen Jump de criar os novos pilares da revista. Duvida de tudo isso que eu falei? Pois deveria, eu acabei de inventar. Menos a parte dos números e da Jump Next Wave, essas coisas são reais. Kagurabachi está quase passando One Piece no site, mas isso não significa muita coisa na real. Bora analisar Kagurabachi e esse fenômeno do meme que foi longe demais. Começando por essa popularidade bizarra. Afinal, de onde ela veio? Tudo começou com a Jump botando o mangá como um dos seus novos potenciais no Jump Next Wave, uma iniciativa para criar novas séries que carreguem a Jump. No caso, Kagurabachi e outros dois foram selecionados pois os autores foram bem em um concurso de mangá da Shonen Jump. E aparentemente tivemos essa página vazada, que é bacaninha, cheia de sangue, corpo voando, exatamente o que o jovem gosta hoje em dia. Esses dois elementos acabaram gerando um hype, que provavelmente resultou em pessoas tirando sarro de quem tinha grandes expectativas. Assim, quando o primeiro capítulo lançou e era completamente mediano, as coisas desandaram. Todo mundo começou a zoar e até quem tava com expectativa entrou na onda, recuperando aquele meme do filme Morbius. Ou seja, a parada ficou popular exatamente por ser percebida como ruim. Mas será que é ruim mesmo? Vamos fazer uma análise aqui por cima, visto que só tem 5 capítulos disponíveis e não dá pra ir a fundo. O capítulo 1 é bem fraco, na minha visão. Ele começa de uma forma muito lenta, pra estabelecer a personalidade do pai e então sua morte, pra tentar nos conectar com o protagonista em sua busca por vingança. Mas temos um grave problema aqui, que é... por que eu deveria me interessar? A página dupla de propaganda te faz uma promessa de que terá muito sangue e pancadaria no futuro, então dá pra ver como o autor estava consciente desse problema. E essa é uma técnica bem clássica na real. E como a gente faz pra pessoa se interessar? A gente pode botar um mundo muito interessante, um personagem altamente conectável emocionalmente, ou uma série de acontecimentos loucos que fazem a gente ficar com dúvidas do que vai acontecer no futuro. Mas durante 24 páginas não temos nenhuma âncora real de interesse. As situações não envolvem o leitor, não buscam tirar alguma emoção nossa, não movimentam a história, não nos dão problemas legais para serem resolvidos e nem apresentam um mundo bacana pra gente se interessar. Não que seja necessário conflito, mas histórias são sobre mudança, e aqui nada muda. São 24 páginas de diálogo que não movem a história de forma eficiente, apenas preparando pequeninos detalhes que serão usados no futuro, coisa que poderia ter sido feita de forma bem melhor, tanto na distribuição dos diálogos, no ritmo da leitura, e até como informações, o mundo, sentimentos e situações são entrelaçados no meio disso tudo, para dar várias camadas conforme as coisas acontecem, mas aqui não teve isso. Finalmente, depois dessas 24 páginas, temos alguma coisa mais interessante. Descobrimos que o pai dele morreu e que o moleque que tinha cara de papelão molhado continua com essa mesma cara. Mas agora diz que começa seu dia com uma dose fresca de ódio. E ele luta bem, mata geral. Falar que isso é interessante é forçar a barra. Enfim, ele quer se vingar e para isso precisa matar os feiticeiros que mataram seu pai. Pelo menos as cenas de ação são legais, e isso se mantém constante em todos os capítulos. Já a leitura é difícil, dependendo do quanto você valoriza a habilidade do mangaka de distribuir diálogos e quadros. A quadrinização é ok e fica bacana nos momentos de luta. Mas o que me complicou mesmo foi o diálogo. Além de termos momentos onde os personagens falam vários nadas, por assim dizer, ou seja, diálogos que não possuem nenhum ou quase nenhum valor pra obra, não desenvolve o personagem, não mostra alguma coisa legal sobre ele, não dá informação da trama, não tem peso emocional, não constrói um ambiente, etc. A forma que as informações são introduzidas são muito secas. Não são momentos legais ou integrados de forma bacana na história. Esse é um problema que aparece no início do primeiro capítulo, mas nos seguintes também se repete. E teve uma coisa que eu achei estranho, que foi o desenho. O primeiro capítulo é ok, não gosto muito de algumas coisas, mas até aí é só minha opinião mesmo. E nas cenas de luta fiquei bem satisfeito. Mas a partir do capítulo 3, começamos a ter uns quadros que demonstram uma variação de qualidade, até destacando outros problemas, como o diálogo ruim. Claro, não é um problema constante, e é esperado de um mangaka iniciante que ele evolua. Só que quando todas as áreas da história começam a demonstrar rachaduras, as coisas ficam mais complicadas.
Nos demais capítulos temos muita ação e sangue. Descobrimos que ele tem que reunir as 6 espadas especiais que seu pai forjou, temos um inimigo bem desinteressante e a aparição do que aparenta ser o real vilão desse arco inicial. Mas já falou que o cara controla Tóquio inteira e tal, então espero que ele se torne um vilão recorrente, para evitar que a história já se atrapalhe com Power Creep logo no início. E esse é o resumo geral dos 5 primeiros capítulos. E devo admitir que não foi das melhores estreias, pelo menos em quesito de qualidade, pois podemos ver vários problemas estruturais, e eu vou comentar alguns. Mas é curioso que dificilmente estreias da Shonen Jump, o primeiro capítulo, vão muito mal. E não foi diferente aqui, ele conseguiu votos suficientes para ser bem recebido pelo menos nesse primeiro capítulo. Mas conforme foi passando, e como é de praxe, a nota foi caindo. Agora eu vou comentar alguns problemas estruturais. O protagonista não possui nenhum nível de carisma, não só depois da morte do pai, mas antes também. Se ele tivesse mudado, antes sendo mais feliz e depois mais sério, iríamos ter um nível maior de impacto em relação a ele. Essa aplicação de personagens muito sérios precisa ser bem executada, às vezes sendo válido vermos um pouco mais dos pensamentos dele. A obra também pode apresentar outros elementos que façam a gente gostar dele, as famosas técnicas de empatia, que eu já falei muito num vídeo que eu vou deixar aqui na descrição. Só que em Kagurabachi não tivemos momentos para gostar dele. Não conhecemos o personagem, o autor não botou motivos reais para acompanharmos a jornada dele. Pelo Chihiro, o protagonista, ser desse jeitão, temos a clássica abordagem de colocar outros personagens que falam muito. A função deles em geral é destacar positivamente o personagem, e também nos dar informação do mundo, apesar de que aqui eu não acho que foi bem executado. Os que apareceram até agora foram o amigo do pai dele, a menina das missões e a garotinha. Eu pessoalmente achei todos desinteressantes, mas não vou me dar o trabalho de elaborar. Acho que eu fiquei mais irritado do que eu deveria por perceber que o autor simplesmente não sabe fazer expressão facial. Olha isso, todas as caras são iguais. A mesma boca quadrada nessa tentativa de caricatura de saco cheio ou algo do tipo. Fora o vilão gritando, que apesar de entender o que o autor fez pra ser bem escrachado e gerar alguma mínima reação do protagonista, simplesmente parece fora do lugar, mal desenhado e sem impacto. Não só por serem quadros que se repetem, e também por parecerem que estão só ocupando espaço, mas também por não ter nenhuma âncora com ninguém ali. Boa parte dos leitores não liga pra menina, pro protagonista, pro vilão, então acaba sendo algo muito mais de informação do que de emoção, o que não é um problema em si. Mas se tem uma dissonância muito grande dos sentimentos dos personagens na obra e no leitor, isso pode atrapalhar sua experiência. Óbvio que alguém vai sentir alguma coisa. Aqui eu tô falando em média o que vai rolar de acordo com as técnicas que estamos utilizando para analisar isso. Você não se conectar com os personagens é um grave problema, mas fica pior ainda quando a gente junta todos os outros problemas. Por exemplo, a apresentação do mundo foi feita de maneira totalmente bagunçada e desinteressante. Nossa percepção dos locais já está totalmente distorcida. O mundo não é o nosso, mas tem os mesmos nomes em alguns locais, e eles já viajaram de uma cidade para outra, sei lá o que, mas... e daí? O pior é que quando descobrimos sobre a sociedade, que usam katanas e feiticeiros são contratados como guarda-costas, essa informação é dada por uma personagem de forma totalmente rasa, seca e cuspida na sua cara. Não gera nenhum hype pro momento. Afinal, o que são os feiticeiros? Quem é a Yakuza? Como essas coisas interagem? Por que elas deveriam ser legais? Temos um quadro para tentar gerar esse interesse, mas o momento é absurdamente chato, e uma das piores apresentações de mundo que eu já vi na Shonen Jump. Quando o mundo é apresentado, precisamos animar o leitor para querer saber mais. Algumas obras fazem isso nas suas páginas iniciais, criando uma promessa para o futuro. Confie em mim que o mundo é doido. Kagurabachi, em sua primeira página, mostra a parte da forja, que poderia ser interessante, mas é mal aplicada. Afinal, apesar de existirem as armas mágicas, o foco daquilo ali da primeira página é mais a filosofia da coisa, que aparentemente não é o foco da série, pelo menos até o momento. E tudo bem não mostrar seu mundo logo de cara. Hunter x Hunter, Naruto e Bleach também não fazem isso direto logo de cara. Eles só te dão um gostinho e vão trabalhando conforme os capítulos passam. Só que eles usam outras coisas para te interessar durante os capítulos. Kagurabachi tenta fazer você se interessar por algo ao falar das espadas especiais que o protagonista precisa recuperar, e então a aparição do novo vilão. Mas por que deveríamos nos interessar? Essa é uma pergunta muito séria que todo autor deveria fazer. Claro, existem pessoas que só vão ler e pronto, acabou, e vai funcionar para elas. Só que isso não é o suficiente para sobreviver na Shonen Jump, e nada da história até o momento teve um gancho tão poderoso quanto outras obras que sobreviveram na revista. Fora que esse tipo de trama tem sua limitação, afinal, o que rola depois de recuperar as espadas? Claro, pode ser só o início de algo maior, e se for o caso, isso será introduzido de pouco em pouco na história. Mas eu não sei se eu estarei lá para ler, por isso é importante que todo capítulo seja interessante. Depois de tudo isso que eu falei, tem algo que eu acho que Kagurabachi faz bem? Sim, tem. As cenas de luta, elas são bem legais. E sangue vende muito no ocidente, principalmente. Então, quando tiveram uns leaks de cenas legais e violentas, o povo ficou maluco, criando o início do meme.
Mas o que os japoneses acharam sobre Kagurabachi? Tem um site brasileiro bem bacana chamado Analyze It, que reúne todas as votações e reações do público japonês de cada edição da Shonen Jump, faz isso tem anos. Inclusive eles têm um canal no YouTube, vou deixar aqui o link na descrição. O compilado da reação dos japoneses parece ser em média o seguinte: a ação é legal, a arte é inconsistente, a comédia ficou estranha, o protagonista melhorou no decorrer dos capítulos, o plot é simples, mas agrada. Essa não é uma opinião da galera casual, e sim daqueles que discutem em sites e tudo mais. E sabemos como esses dois públicos podem divergir completamente. Acabou que o meme ocidental não influenciou o Oriente, e lá eles estão só consumindo normalmente a obra. Lá Kagurabachi também tá gerando muitos comentários, mesmo que nem todos sejam positivos. Pelo menos nesses círculos de discussão, o balanço aparenta ser mais positivo. Só que eu sou mais pessimista. Assim como eu falei que Time Paradox Ghostwriter seria cancelado depois que eu li o primeiro capítulo, faço a mesma previsão para Kagurabachi. Talvez a Jump tente forçar ele, visto que ele é um dos escolhidos a dedo para crescer. Mas a menos que a história tome rumos inesperados e melhore muito sua qualidade, ela será cancelada. Essa é minha aposta. O que pode salvar ela é a ação, e provavelmente esse será cada vez mais o foco, vindo no zeitgeist moderno da revista em relação a seus sucessos, como por exemplo Jujutsu, Jigokuraku, Chainsaw Man. Se forem jogar no seguro, acho que vão por esse caminho, sangue e espadas iradas. Porém, se continuar do jeito que tá, acho que vai pra vala. Anteriormente, eu tinha achado a quadrinização abaixo da média, ficando bacana apenas nos momentos de combate, mas eu mudei de ideia em relação a isso. Vi esse vídeo do Izuaki, que é um quadrinista muito bom que aprendeu muito com um dos assistentes-chefes do autor de Hokuto no Ken. E o vídeo serviu de lembrete de como eu ainda sou muito iniciante em quadrinização. A forma que ele explicou ali foi sensacional e ele apresentou várias paradas incríveis. E me fez crer que o autor realmente pode crescer nesse aspecto também. Vou deixar o link aqui embaixo, junto de outro vídeo que é interessante você assistir, que é do Tassiano da Zona P, onde ele fala sobre outros elementos gerais da cena de mangás no Japão agora, principalmente da Shonen Jump, comentando sobre assuntos que permeiam o sucesso de uma obra, mas que não estão nela necessariamente, os elementos que vão além da obra, a sociedade, o público e várias outras coisas. É uma perspectiva bem interessante. Acabei me dedicando muito mais do que eu deveria pra falar sobre o meme, mais do que eu não faço por vocês, não é? Então dá like no vídeo, se inscreve no canal e me diz aí nos comentários. Seja sincero, quais suas expectativas pra Kagurabachi? Pra assistir vídeos antecipadamente, ter acesso a lives exclusivas, área VIP no Discord e muito mais, considere apoiar o canal a partir de míseros R$5. Assim você me permite falar sobre vários temas e trazer conteúdo de qualidade pra vocês. E esse vídeo só foi possível graças à lenda do canal, Overhaul Engenharia de Manutenção, e aos heróis Aleph Santos, Aleph Beles, André Luiz Melo, Felipe Kurama, João Pedro Coelho, Leonardo de Brito Correia, Matheus Felipe, Celtinho Gameplays e a todos que apoiam o meu trabalho. Obrigado por assistir, até o próximo vídeo!